Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer questões de organização administrativa. São questões importantíssimas para a prova. Então, começando com a questão de número 1, que foi cobrado no 27º exame, tá? Nível da questão, difícil, ok? Você vai ver o porquê aqui. No ano corrente, a União decidiu criar uma nova empresa pública, para a realização de atividades de relevante interesse econômico. Para tanto, fez editar a respectiva lei autorizativa e promoveu a inscrição dos respectivos atos constitutivos no registro competente. Nós sabemos que a empresa pública, ela é autorizada por lei específica, que é uma lei ordinária, e tem que fazer o quê? O registro, tá bom? Então, aqui tem que ter o registro. Certinho, tudo certo aqui. Após a devida estruturação, tal entidade administrativa está em vias de iniciar suas atividades. Acerca dessa situação hipotética, na qualidade de advogado, assinale a afirmativa correta. A participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno na constituição do capital social da entidade administrativa é permitida, desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União. O que eu faria numa questão dessa? É uma questão muito difícil, eu pularia, ok? Então, vou pular. B. A União não poderia ter promovido a inscrição dos atos constitutivos no registro competente, na medida em que a criação de tal entidade administrativa decorre diretamente da lei. Gente, isso aqui, mais uma vez, acho que pela 1000ª vez, caindo o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Eu falei para vocês que as de direito privado, como a empresa pública, a sociedade de economia mista, a lei apenas autoriza a criação, tá? A lei autoriza a criação e precisa do registro. Registrou na junta competente, aqui sim vai ter personalidade. Então, precisava sim do registro. Questão errada. E seria uma questão fácil, porque uma alternativa fácil, porque nesse caso aqui é comum cair o 3719, tá? Então eu tiraria a B. C. A entidade administrativa em análise constitui uma pessoa jurídica de direito público que não poderá contar com privilégios fiscais e trabalhistas. Pessoal, nesse caso aqui, errado. Eu também mataria, porque empresa pública é pessoa jurídica de direito privado, #Sodexo. D. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços para a entidade administrativa, em regra, não precisam ser precedidos de licitação. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. As empresas públicas, a sociedade de economia mista, as autarquias, as fundações, a administração direta, a administração indireta, deve sim ser precedida de licitação. Nós temos até uma lei nova, a Lei 13.303 de 2016, que mostra como que é a licitação para as empresas públicas e sociedade de economia mista, que parece muito com a Lei 8666, certo? Então não seria a D. Por exclusão, nós iríamos marcar a letra A, tá? Mas agora eu quero te explicar. A participação de outras empresas de direito público interno. Você se lembra quando eu fui explicar a organização administrativa, que eu mostrei assim, olha, pode ter capital, porque empresa pública a gente sabe que o capital é quantos por cento público? 100%. O dinheiro é 100% público, não é isso? Eu falei, pode ter 60%
de dinheiro da União e 40% de uma autarquia, eu falei para vocês, sim, continua sendo 100% público, porque a União é pessoa jurídica de direito público e a autarquia também é pessoa jurídica de direito público. O capital continua sendo 100% público. Mas você se lembra quando eu falei que não poderia o dinheiro ser 40% da União e 60% da autarquia? Lembra? Sabe por quê? Porque a maioria do capital votante tem que permanecer em propriedade de um ente. Certo? Então, pessoal, a resposta correta, letra A, na minha opinião, questão dificílima. Só que difícil é a alternativa A, mas eu conseguiria excluir tranquilamente pelas aulas a letra B, C e a D. Perfeito? Então, a resposta aqui, letra A, certo? Questão de número 2. Questão 2012, tá? 7º exame. Em relação às entidades que compõem a administração indireta, assinale a alternativa correta. Para a criação de autarquias, é necessária a edição de uma lei autorizativa e posterior registro de seus atos constitutivos. Gente, mais uma vez essa questão, o artigo 37, inciso 19, é muito importante para a prova de vocês, tá? Ele cai sempre. Então, eu falei para vocês que lei específica cria as autarquias e autoriza a criação das demais. Quando é autorizada, tem que ter registro. Quando é criada, não precisa do registro, basta a lei específica. Então, a letra A está incorreta. Letra B. Para a criação de uma empresa pública, é necessária a edição de uma lei específica, certo? Sem a exigência de registro, errado. A empresa pública, a sociedade de economia mista e a fundação pública de direito privado tem que ter o registro. No respectivo registro, posso se tratar pessoa de direito público? Não. Empresa pública é pessoa jurídica de direito privado. C. Para a criação de uma sociedade de economia mista, é necessária a edição de uma lei autorizativa, certo? E registro de seus atos constitutivos no registro, certo? Por se tratar de uma pessoa jurídica de direito privado. Banco do Brasil é pessoa jurídica e privada? Sim, pessoal. Então, questão correta, letra C. D. Por serem pessoas jurídicas, todas necessitam ter seus respectivos atos constitutivos registrados no respectivo registro. Errado. Por quê? Porque a gente sabe que as autarquias, as fundações públicas de direito público não precisam do registro, dispensa o registro. Então, a resposta correta da questão de número 2 é a letra C. 3. Quantas pessoas jurídicas que compõem a administração indireta? Assinale a alternativa correta. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, certo? Lembrar do INSS, criadas por lei específica, certo? Agora, se tivesse escrito lei complementar, estaria errado. Quando fala só lei, é lei ordinária, tá? Ficaria perfeito se tivesse escrito lei específica, mas só lei também está certo. B. As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado, errado. E autorizadas, errado. Nós sabemos que as autarquias, elas são criadas por lei específica. Letra C. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público, errado. Lembrar da Caixa Econômica Federal, dos Correios, são pessoas jurídicas de direito privado, criadas por lei. Gente, aqui nós temos um probleminha técnico. O certo, tá?
aqui é o seguinte: o que acontece? As pessoas jurídicas, as empresas públicas são direito público, errado, de direito privado, tá? Criadas por lei, não são criadas, são o quê? Autorizadas, ok? Letra D. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, certo, criadas. Por que não são criadas? São autorizadas e não são atividades típicas de Estado, porque elas podem explorar atividade econômica também. Quem exerce atividades típicas de Estado são as autarquias. Então, a resposta, letra A. Perfeito? Próxima questão. O Estado XYZ pretende criar uma nova... Amo essa questão. Eu coloquei média, tá? O nível, mas é um nível altíssimo. Só que a gente vai acertar. Porque você viu minha aula de organização administrativa, você não vai errar essa questão. É um nível altíssimo de prova. Tem que ter um conhecimento aprofundado, porque caiu doutrina. Tá? Então, vamos lá? Mais uma vez, o artigo 37, inciso 19 da Constituição sendo cobrado. O Estado XYZ pretende criar uma nova universidade estadual sob a forma de fundação pública. Tá, até agora, eu não sei se é de direito público ou se é de direito privado. Considerando que é a intenção do Estado atribuir, olha agora, personalidade jurídica de direito público. Então, o Estado está querendo criar uma pessoa jurídica de direito público. Uma pessoa jurídica de direito público, tá? Que é uma fundação pública de direito público. Então, fundação pública de direito público é pessoa jurídica de direito público, corresponde a uma autarquia, chamada de autarquia fundacional ou também chamada de fundação autárquica. Se falasse aqui que ele queria criar uma fundação pública de direito privado, seria outra coisa. Quando é uma fundação pública de direito público, equivale a uma autarquia. E eu pergunto para você, a autarquia ela é criada ou autorizada? Criada por lei específica. Se é criada por lei específica, precisa do registro? De jeito nenhum. Então, vamos lá. Tal fundação há de ser criada com o registro de seus atos constitutivos. Errado. Porque por ser uma pessoa jurídica de direito público, por ser uma autarquia fundacional, basta a lei específica. Letra B. Tal fundação há de ser criada por lei ordinária específica. Certo. Tá bom? Então, aqui, porque equivale a uma autarquia, que é chamado de autarquia fundacional. Se esqueceu, dê uma olhadinha aí no seu caderno. C. Não é possível a criação de uma fundação pública com personalidade jurídica de direito público. Errado, pessoal. É possível sim. Nós já vimos isso daqui. Tal fundação há de ser criada por lei complementar. Errado, é lei ordinária específica. Resposta, letra B. Perfeito? Então, pessoal, nós temos mais uma questão ainda, questão de número 5, tá? Vamos fazer aqui e já vamos finalizar as questões. Questão de número 5. É correto afirmar que a desconcentração, lembre-se, CO. CO significa o quê? Criação de órgãos. Desconcentração ocorre quando um agente político cria órgãos, tá certo? Tá. Cria mediante lei órgãos internos em sua própria estrutura para organizar a gestão administrativa. A. B. Cria por lei específica uma nova pessoa jurídica. Quando cria uma nova pessoa jurídica, uma entidade, chama descentralização e não desconcentração.
Autoriza a criação de uma nova pessoa jurídica. Descentralização. Contrata mediante concessão de serviço público por prazo determinado uma pessoa jurídica de direito público ou privado para desempenhar a atividade típica da administração. Gente, contrata uma pessoa jurídica, é desconcentração? Não, descentralização. Porque desconcentrar significa criar órgãos. Então, a resposta, letra A. Perfeito? Gente, então finalizamos nossas questões de organização administrativa. Fiquem com Deus e até mais.